Do ponto de vista do Antigo Testamento, Isaías 66 nos lembra disso. Ele diz assim no versículo 2: porque a minha mão fez todas as coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor, o grande eu sou. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. É o que você viu hoje, não há nem interesse na palavra de Deus, que dirá tremor. Mesmo nós, que podemos dizer, nós amamos a palavra correta, nós trememos, nós sentimos um santo temor diante dela. É esse, no versículo 5 ele diz, no versículo 5, ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. É esse que ele quer, sabe, ter um santo temor, um medo saudável de Deus, da sua grandeza, da sua magnificência. Então nós começamos a viver com esse santo temor de Deus, que é o início do verdadeiro culto espiritual, é o início da sabedoria. Esse temor é o início da sabedoria, de qualquer coisa que nós podemos chamar de sabedoria. Mas ouça, queridos, nós vivemos numa época irreverente. Há irreverência em todas as frentes imagináveis, irreverência em nossa cultura, em todos os lugares. Tudo é um grande deboche, tudo é um grande riso. Nós só queremos nos sentir bem e dar uma gargalhada por dia. Portanto, esse é o caminho que a igreja encontrou, e Deus é tratado com irreverência. Mesmo na igreja, há irreverência na adoração, há irreverência na música, há irreverência na pregação, porque não levamos Deus mais a sério. Nós achamos que é só mais um culto, nós não sentimos a presença santa do Deus que nos criou. Então nós achamos que é mais uma música, mais um hino, mais um... Algumas pessoas hoje até questionam a santidade de Deus, é o que eu vejo o tempo todo. Muitas pessoas, como eu disse, acham que Deus é caprichoso. Não, Deus é arbitrário. Ele fica irritado com o que a gente faz. As pessoas hoje se sentem no direito de perdoar Deus. É a isso que essa psicologia barata levou os homens até esse lugar. Eles acham que Deus não tem nenhuma continuidade. Quando eles olham os atos de Deus, eles não conseguem ver, eles não conseguem sentir o temor. Quando eles veem as frustrações das suas próprias vidas, eles acham que Deus está sendo caprichoso, porque Deus tirou meu marido, porque tirou meu filho, porque tirou meu emprego. Eles acham que é só um capricho. Deus, aquele dia, você diz, vou tirar. Por quê? Me dá vontade hoje. Ou seja, simplesmente ele é alguém que pode fazer as coisas e é caprichoso. E nós temos que lutar com isso, eles dizem. Algumas pessoas morrem, algumas pessoas prosperam, e as pessoas pensam em nossa incapacidade de compreender a história e o caráter de Deus, os seus propósitos. Nós concluímos que ele é caprichoso. Ele enche aquele ali de dinheiro, saúde, aquele lá fica doente, um nasce na África, outro nasce na Suécia, um vive 20 anos, um vive 100. Por quê? Porque Deus é caprichoso. Isso acontece por quê? Porque Deus não dá a todos os homens o que eles merecem instantaneamente. E Ele não dá porque, não é porque Ele é caprichoso, é porque Ele é misericordioso. Ele não destrói todos os homens, não é porque Ele é caprichoso. Ele não faz todos nós morrermos nessa noite, não é porque Ele não é caprichoso, é porque é a paciência de Deus que leva um homem ao arrependimento, é o que Paulo diz. Deus não fez você morrer hoje porque Ele está sendo paciente contigo, não caprichoso. Em vez de um homem enxergar a sua misericórdia, enxergar que Ele é caprichoso. Lembramos de Lucas 13, é uma ilustração significativa. Na mesma ocasião havia alguns presentes que relataram a ele sobre os galileus cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Enfim, as pessoas falaram com Jesus. Algumas pessoas vieram para Jerusalém oferecer sacrifícios a Deus, fazer o que você está fazendo nessa noite, culto a Deus, culto espiritual. E no entanto Pilatos mandou matá-los, e Pilatos misturou o sangue deles com o culto. As pessoas estavam perguntando a Jesus, elas estavam num culto, elas estavam adorando a Deus. Por que Deus deixou elas morrerem, serem assassinadas? Era como se entrasse alguém aqui agora e atirasse em todos nós, e nosso sangue fosse derramado na hora do culto. Foi o que aconteceu. E eles questionaram Jesus, por quê?
O sangue deles foi misturado aos sacrifícios que eles ofereciam para Deus. Eles vieram para Jerusalém para cultuar a Deus, trouxeram seu animal, estavam ali sacrificando, e Pilatos foi lá e assassinou eles. Onde Deus estava? A resposta de Jesus: vocês pensam que essas pessoas eram piores que vocês? Não. E eu quero dizer para vocês que se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer também. Vocês não morreram ainda, mas vão morrer. Não pense que Deus está sendo caprichoso. Se vocês não foram assassinados, é porque Deus foi misericordioso, mas vai chegar a hora em que vocês vão morrer também. E se vocês não se arrependerem, vão perecer como eles, vão perecer como eles. E eles disseram: a torre caiu. Os caras inocentes indo trabalhar, uma torre caiu em cima deles. O cara vai trabalhar inocentemente, um homem bom, chefe de família, vai para o seu trabalho, aí puf, o carro bate, o avião cai. E Jesus falou: você pensa que as pessoas que estão sofrendo acidente agora, batendo de carro, recebendo uma bala perdida, são piores que vocês? Não são, não. São a mesma coisa. E se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer, porque a morte que encontrou eles hoje vai encontrar vocês. A paciência de Deus não vai durar para sempre. Ou seja, muitas pessoas, por não entenderem, se o homem entende a santidade de Deus, então ele vai ver como Deus tem sido misericordioso, como nós não somos consumidos, como a torre não caiu na nossa cabeça, como Pilatos não matou todo mundo. Mas não, eles estão achando que Deus está sendo caprichoso. Quando nós temos uma visão pequena de Deus, nós não entendemos mais a vida, não entendemos mais o Evangelho, não entendemos mais nada. Então qual é a função da igreja? Manter e elevar a uma grande visão de Deus. Isso é avivamento, essa é a realidade, sabe? Deus quer que a gente aprenda que a morte está vindo, a morte está vindo. A morte que atingiu as pessoas por acidente hoje está chegando para a gente também. E ele disse: se vocês não se arrependerem, vão perecer. E vocês, quando perecerem, vão descobrir que Deus não era caprichoso, Ele é santo. Ele é santo. Será que vocês não conseguem entender isso? Eu vou morrer na cruz, eu serei pregado lá, não é porque meu pai é caprichoso, é porque Ele é santo. Vocês precisam entender de uma vez por todas. Essa era a mensagem de Jesus. Deus não é simplesmente vingativo, Ele é justo. Ele não tem um pouco de satisfação pessoal na retribuição, Ele tem satisfação na sua santidade, na sua justiça. Esse é o coração de tudo que a Bíblia diz. Quando a nossa geração perdeu isso, ela perdeu Deus. E quando nós perdemos Deus, nós perdemos tudo. Então Deuteronômio 7 diz assim, de 1 a 4: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vás para possuir, e tiver lançado fora as muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os javeus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus os tiver dado diante de ti, para os ferir totalmente, os destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aprenderás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós. Muitas pessoas dizem: como Deus pode mandar exterminar aqueles povos, jebuseus, heteus, homens, mulheres, crianças? A Bíblia diz, sabe, eles não vão ser destruídos ainda. Israel vai ficar 400 anos no cativeiro. Por quê? Até que eles encham a medida da minha paciência, até que eles encham a medida da minha misericórdia, aquele povo. Então eu julgarei e o extirparei. Muitas pessoas pensam: por quê? Porque Ele é santo. Porque se vocês se associarem com eles, seus filhos e suas filhas, vocês vão profanar o meu nome. A vida dos seres humanos não é mais importante que o nome de Deus. A vida de uma nação não é mais importante que o nome de Deus. A vida de todas as nações não é mais importante que o nome de Deus. É por isso que milhões e milhões estão no inferno, porque aquelas almas não são mais importantes que o nome santo de Deus. Essa é a mensagem. É isso que Deus quer nos ensinar com o inferno. Nada é mais importante que o meu nome, a minha santidade, a minha justiça.
nada é excessivo, o inferno não é excessivo, nada é excessivo, para que vocês entendam, eu sou santo. Esse é o cerne do Evangelho. Se nós não entendermos isso, não podemos entender a cruz. Vamos entender só um Deus caprichoso que resolveu maltratar o seu filho. Quantas vezes já ouvimos alguém dizer, como um pai pode tratar o filho assim? Mas quem está falando isso é um homem com um coração diabólico. Não pode entender a cruz. Nós banalizando Deus, não podemos entender mais nada. Muitas pessoas hoje não têm nenhum discernimento do que está acontecendo em nossa geração, porque elas não compreendem Deus. Elas acham que tudo pode estar errado aqui e ali, mas não é nada, é uma perversão. E essa é a verdade. E Deus diz, em Deuteronômio 7, de 5 a 11, o Senhor tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque a vossa multidão era mais do que todos os outros povos, pois vocês eram de menor número, mas porque o Senhor, eu os amava, e para guardar o juramento que eu fizera aos seus pais, o Senhor vos tirou com mão forte, e vos resgatou da casa da servidão. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia, até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos, e retribui no rosto qualquer dos que odeiam, e fazendo-os perecer, não será tardio ao que o odeia, em seu rosto lhe pagará. Guarda, pois, os meus mandamentos, os meus estatutos e os juízos que vocês têm ouvido hoje. Deus não é um ato de vingança, como o ser humano se vinga do outro em sua maldade. Deus está sendo zeloso pela única coisa de fato boa que existe, sua santidade, seu caráter, seu ser. Sem Ele, toda a criação é nada. Ele criou tudo do nada. E Ele faz isso para salvar então o seu povo da corrupção, que vai destruir todas as outras coisas que desonram o seu nome. Então, Deus não é cruel, Deus é santo. A Bíblia diz, nosso tempo está acabando, em tantas passagens, que algumas pessoas veem crueldade, é que não entendendo a grandeza de Deus, ela não pode entender, ela só pode olhar as coisas como o homem natural vê. Essa é a tragédia da nossa geração, banalizamos Deus. E então, eu quero olhar, com os nossos últimos minutos aqui, hoje, pular alguns textos do Velho Testamento, que enfatizam isso, para Isaías capítulo 6, e terminarmos olhando o mais rápido possível isso. Quantos minutos? 44. Então vamos para a prorrogação, né? Isaías era um grande profeta, e ele profetizou a todas essas coisas que Deus tinha alertado a Israel. Eles entenderam mal a santidade de Deus, eles subestimaram Deus, eles continuavam oferecendo um culto a Deus, mas só que aquele culto era do tamanho que eles achavam que Deus era. Eles diminuíram Deus e achavam, olha, para Deus esse culto está bom. Eles agora se achavam muito santos, porque eles tinham um Deus muito pequeno. Então Isaías é mandado como todo profeta, que acabou sendo assassinado como os profetas, porque não falava coisas boas para o ego daquela geração. No capítulo 5 ele lista o pecado deles, e o primeiro pecado no versículo 8 é o materialismo. A denúncia de Deus é: vocês amam o dinheiro, vocês vivem pelo dinheiro, vocês trabalham, guerreiam, fazem todas as coisas por causa de dinheiro, vocês são escravos do dinheiro. Essa era a primeira denúncia. A segunda, no versículo 11, vocês buscam prazer em festas e bebedeiras, o que vocês querem é se divertir, profanando o meu nome. Ou seja, Calvino dizia, qualquer entretenimento, não é, que desonre o nome de Deus, é pecado. É isso. E no 18, a denúncia é: o pecado de vocês é desafiador. Antes vocês tinham vergonha, mas agora vocês não têm mais. Vocês desafiam. No 20, o quarto pecado era a perversão moral. Vocês se perverteram sexualmente.
Vocês acham que o sexo é algo que se deve buscar todo tipo de prazer nele, mesmo que pervertido. E essa denúncia não é só para quem é solteiro, é para quem é casado. E não é só para quem é casado e traz esposo e esposo, é quem é casado com o esposo e com a esposa. Da mesma maneira que, apesar de Deus ter nos dado a bênção do alimento e fazer de nos alimentarmos um prazer, abusar desse prazer é pecado, não é? É glutonaria. Fazer do sexo além daquilo que ele é pecado também. É fazer dele um Deus. E é óbvio, todas as outras depravações morais. E no versículo 20, vocês se tornaram presunçosos e arrogantes. Agora vocês fazem essas coisas e dizem: o que tem de mais? Por que Deus está tão insatisfeito? Por que Isaías fala todas essas coisas? Vocês se tornaram arrogantes, e agora vocês não acreditam mais na minha palavra. No 21 ele diz: aqueles que são sábios aos seus próprios olhos. Vocês se tornaram sábios, vocês acham que entendem tudo. Vocês se acham grandes porque vocês me acham pequeno. Vocês se acham sábios porque vocês me acham incapaz. E o sexto pecado: a liderança de vocês é corrupta. A liderança de vocês ama o dinheiro, ama o prazer, ama o poder. É isso que ele mencionou. Então, quais são os pecados? Os mesmos da nossa geração: prazer como um Deus, materialismo, amor ao dinheiro, procurar o entretenimento sem limites, pecaminosidade desafiadora, perversão moral e sexual, presunção arrogante, líderes corruptos. É a mesma coisa. É isso. Quando nós abandonamos uma grande visão de Deus, nós voltamos para o mesmo lugar que sempre. Então no capítulo 5, a partir do 24, ele diz: por isso, como a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como a podridão, e sua flor se esvanecerá como o pó, porque vocês rejeitaram a lei do Senhor, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Vocês me diminuíram, vocês não entenderam minha santidade, os presentes que eu dei a vocês viraram deuses. Então, no 24, porque para eles que rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel, Deus se tornou hostil para com eles, como é para com o mundo. Então, eles não acreditavam nisso. Por quê? Porque Israel estava numa época próspera, não havia guerras, economicamente eles iam bem, todo mundo estava bem, todo mundo podia comprar as coisas, comida, podiam comprar as bugigangas que fazem as pessoas felizes. Eles tinham um grande rei, eles tinham um grande exército. Eles pensavam: Isaías é exagerado. Então a Bíblia diz: o rei Uzias morreu. E o capítulo 6 é nesse instante que o rei Uzias morreu. Entenda isso, ele tinha governado por 52 anos. Imagina você ter um presidente por 52 anos e ser um período de prosperidade, apesar de estar se pervertendo moralmente, amando ao dinheiro, com perversões sexuais. Eles melhoraram economicamente, melhoraram militarmente, melhoraram como nação, melhoraram na educação, e eles pensaram: está tudo certo. Então o rei Uzias morreu. Enquanto ele era rei, parecia que Deus retardava as coisas. Eles confiavam: esse rei é rei há tanto tempo e tudo tem dado certo, o que ele tem feito. Então a prosperidade da nação fazia eles se sentirem confortáveis. E aí o impensável aconteceu: o rei morreu. E no capítulo 1, versículo 6, Isaías diz: no ano da morte do rei Uzias, eu fui ao templo do Senhor. É o ano 740 antes de Cristo. E por que o rei morreu? Porque Deus matou o rei, porque ele foi orgulhoso e não santificou a Deus. Ele foi rei durante 52 anos, Deus foi tão misericordioso em seu reinado, que ele diminuiu Deus. A mensagem sempre é a mesma, e ele pensou: eu posso entrar no templo e oferecer um sacrifício a Deus, por que não? Eu sou Uzias, o rei, eu amo a Deus. Só que ele não era um sacerdote, mas ele era sábio aos seus próprios olhos. Então ele foi lá, e os sacerdotes, a Bíblia diziam: não faça isso. Você sabe que a palavra de Deus diz que você não deve fazer isso, você não pode. Mas eu sou o rei, vou lá, vou fazer o sacrifício, agora você é rei e sacerdote. E a Bíblia diz que quando ele começou o seu culto a Deus, ele ficou leproso, e Deus disse: ele vai morrer, volta para casa, e você vai morrer de lepra, porque você ousou
porque você passou do limite. E então ele morreu leproso, e a nação sabia disso. A nação então de repente ficou com o coração temeroso. Nós pensávamos que Uzias era tudo, que Deus só o abençoava, mas Deus o matou. Ele passou dos limites. Isso tudo está em 2 Crônicas 26. Então, em função disso, Isaías foi ao templo, não é? O rei morreu, ele sabia que o grande império estava às portas para invadir Israel. Ele mesmo ficou confuso como Abacuque, e ele foi lá falar com Deus: será que tu vai deixar um povo ímpio destruir o teu povo? Então ele diz assim: e viu o Senhor sentado sobre um trono alto e exaltado, e suas vestes enchiam o templo. Francamente, Deus deu uma revelação tremenda a Isaías de quem ele é, como ele fez com Ezequiel, com Daniel, uma visão da sua glória. Não é um sonho, não é um devaneio, não é uma coisa só mental. Ele viu a glória de Deus, como Paulo, não é, em Damasco. Isso é maravilhoso, porque ele entrou lá, tudo estava dando errado, agora o rei morreu, a nação estava para ser invadida. Será que Deus ainda está no trono? Será que Deus ainda está governando? Nós pensamos, quando tudo dá errado, que Deus perdeu o controle, e não que Ele mesmo está agindo. Então quando ele entrou lá no templo, ele viu, Deus está dizendo: eu estou no trono, eu sou majestoso, eu sou santo. É esse povo que não consegue ver isso, mas agora eles verão a minha santidade. E ele diz que viu o Senhor sentado num grande trono, soberano, reinando. E agora, sabe, nós muitas das vezes queremos explicação para as tragédias, e pensamos que Deus esqueceu, ou que Deus não está olhando, não está vendo. E agora Isaías viu ele como soberano, majestoso, enchendo o templo. Então Isaías vê a soberania de Deus. Deus está dizendo: esse povo vai ser destruído, esse exército vai fazer mal a eles, depois eles vão ser levados cativo. Não porque eu não reino, Isaías, eu sou soberano, eu vou usar outros reinos como a minha vara. E João 12, 41, falando sobre esse texto, diz: Isaías disse isso quando viu sua glória e falou dele. E vendo Deus, né, no trono, apesar de tudo isso, foi encorajador para o profeta e para nós. Olha a igreja do jeito que ela está. Nunca pense que é porque Deus não está reinando. É sempre encorajador para nós saber: Deus está em seu trono. Nunca pense: milhões estão abandonando a verdade. Deus está em seu trono. Ele deve ser honrado por nós. Ele ainda está lá, ninguém usurpou o seu lugar. Ele habita num lugar inatingível, nenhum ser jamais o viu. Ele é o Deus invisível, imortal, que olhos nenhum jamais viu. Ele tem um domínio sobre tudo, ele está intacto e eterno. A nossa visão pequena da sua santidade só pode destruir a nós mesmos. Olhe para os milhões de pessoas que pereceram e estão no inferno. A sua visão pequena de Deus os destruiu, mas não a Deus. Mas ele se move a serafins, que é um termo para descrever alguns anjos que guardam a santidade de Deus. Não é que Deus precisa ser guardado da sua santidade, Deus não precisa de ninguém que o guarde, mas eles expressam essa reverência final da santidade de Deus. Então os serafins voavam, a Bíblia diz, com 6 asas. Não vamos falar a respeito deles, nós sabemos já. Uma com 2 asas cobriu os pés, o rosto, e com outras voavam, não é? Tem a ver com reverência, não é? Com humildade, esses seres santos, e com serviço, reverente, humilde e ansioso para servir. É isso que uma visão da santidade de Deus faz. E um desses anjos disse: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Essa é a essência: santo, santo, santo é o Senhor. A santidade de Deus, como nós vimos no início, é a visão grandiosa de Deus, um temor santo. Se nós não entendemos a santidade de Deus, não vamos entender mais nada, nem a tragédia do mundo, nem a cruz de Cristo, nem o quanto errado está o culto dos nossos dias, nem nosso próprio culto. Nós não vamos achar mais engraçado quando alguém banaliza o nome de Deus, como uma estratégia para entreter algumas pessoas, para atrair jovens. Não vamos achar mais engraçado, porque vamos ter uma visão grandiosa de Deus.
A santidade explica tudo, a justificação, a santificação, a expiação de Cristo. Por quê? Porque Deus é santo, santo, santo. Sem entender isso, todas as outras doutrinas se perdem. Alguns olham simplesmente, não é? E não veem a santidade imensurável de Deus. Alguns que olham para esse texto veem coisas diferentes nesse santo, santo, santo. Primeiro, como se Deus, essas três palavras repetidas estivessem mostrando a imensidão da sua santidade. Outros veem a expressão que atinge a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E outros, como aquele atributo que está sobre todos os atributos. Eu digo que tudo isso está certo, não é? Segundo o texto. Porque a Bíblia quer mostrar a você e a mim que quando nós entendemos a santidade de Deus, nós podemos entender todo o resto, porque esse é o atributo por excelência. Não adianta falar sobre o amor de Deus, o amor dele é santo, o amor dele leva o seu filho à cruz, o amor dele, sendo amor, criou o inferno. Então a Bíblia nunca diz que Deus é amor, 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 ou bondade, bondade, bondade. A Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Nós só podemos entender o resto a partir disso. Um Deus santo deve ter uma lei que expresse a sua santidade, ou seja, uma simples expressão do seu caráter, que não pode ser quebrado, não pode ser mudado, sua santidade, sua justiça. Então nós começamos a entender o sacrifício de Cristo, e não banalizamos mais Cristo, nem seu sacrifício, nem seu sangue. Nós pensamos como Deus é santo, como isso nos leva a uma reverência à santidade de Deus. Nós não pensamos, Deus, a cruz é porque eu sou maravilhoso, grande demais, Deus tinha que ter eu no céu. Ele quer uma vida santa, porque Ele é santo. O homem interior, então, é rasgado por essa verdade. E a mensagem do Evangelho é que nós seremos santos para sempre, para a glória do seu nome. A santidade de Deus está no coração de tudo. Tire a santidade de Deus de todo culto, é uma ofensa. Todo louvor é uma perversão. Tire a santidade de Deus de toda pregação, é uma infâmia, é uma blasfêmia. A santidade é a base, é o limiar de todas as coisas. Sem ela, tudo mais treme. Tudo tinha que tremer diante dela, olhando para o outro lado. E no versículo 4 é o que diz: o templo começou a tremer, parecia que tudo ia cair. É o que Isaías diz. Ele ouviu a voz, e o lugar foi ficando escuro, e irrompeu chamas, e a fumaça tomou conta do lugar de tal maneira que ele já não podia enxergar direito. Lembre-se que a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Fogo fala do juízo de Deus. E o templo se encheu de fumo e fumaça, como lá quando Deus deu a lei: ninguém chegue perto do monte, porque senão vai morrer. Isso é a criação dizendo: Deus é santo, Deus é santo. A natureza aqui interpreta a santidade de Deus. Então Isaías disse: ai de mim, porque vou perecer. Ai de mim, porque eu estou arruinado, eu estou condenado, eu estou me destruindo, eu estou me decompondo diante de Deus. Como João disse, como Daniel, como Ezequiel, ele expressou uma maldição sobre ele mesmo e disse: eu vou morrer em minha maldade. Hoje, os pastores se levantariam, a igreja: não fale isso, que isso? Não precisa dizer uma coisa dessa, coisa negativa. Se diante de Deus dizendo que você vai ser arruinado, destruído, não. Tua autoestima deve estar os frangalhos. Você precisa de umas horas no gabinete para a gente fazer sabe, tua autoestima vai ficar melhor. Ele diz: eu vou morrer, eu sou culpado. Mas nós não entendemos isso. Isaías disse: eu vivo no meio de uma cultura que está se desintegrando, eu vivo no meio de um povo impuro e sujo, nós vamos ser destruídos. Os pecados de Israel são os pecados da nossa sociedade: amor ao dinheiro, perversão sexual, entretenimento que vira um Deus para nós, pecaminosidade desafiadora, perversão moral, presunção arrogante. Isaías disse: esse povo vai morrer, ele vai ser destruído, é o que ele merece, é o que eu mereço. Quando ele viu Deus, ele já tinha descrito no capítulo 5 todas as mazelas daquele povo. É isso que o nosso povo precisa ver. Quando nós vemos Deus, nós temos uma visão melhor de nós. Você acha que essa geração não é tão ruim? Isso só fala que você nunca viu Deus. Você acha que o culto está bom? É porque você não viu Deus.
Nós só podemos, na tua luz, nós vemos a luz. Você só pode ver quão mal você é se você vê Deus. Se tudo que você vê é perversão, você não acha perversão má. Se você for amigo de Satanás, você não pode achá-lo mal. Mas quando você vê algo de Deus, você pensa, você começa a enxergar você mesmo, e você só consegue ver impureza. Você vê o culto e você fica espantado. Foi o que aconteceu com Isaías. Você vê, o coração de tudo é ver Deus em sua santidade. Nossa geração banalizou Deus. Nós podemos achar que fazer do culto um grande momento de, sabe, como a gente estivesse ouvindo um stand-up, não é? Todo mundo se sentindo bem. O pastor fala umas coisas engraçadas. O pastor é muito espirituoso, não é? Ele tem uma piada para cada parte da mensagem, ele fala coisas muito engraçadas sobre os cotidianos da vida, todo mundo dá uma gargalhada, todo mundo aprende algumas liçõezinhas de como ser melhor, como ser isso aqui, como criar os filhos, como manter o casamento feliz, como ganhar dinheiro, ainda depois vem aquela bênção mística. Poxa, que maravilha! Não temos mais uma visão de Deus, nós precisamos disso. Quando nós clamamos, aviva-nos, aviva-nos, a interpretação desse pedido é: nos dê uma visão da sua glória, nos dê uma visão da sua glória, nos dê uma visão da sua glória. Por isso que nós cantamos hinos que falam sobre a glória de Deus neste lugar aqui, sobre a sua majestade, sobre a sua soberania, para despertar isso em nós. Nós não estamos interessados em você, nós não estamos prestando atenção em você. Como as pessoas dizem, tem que fazer o culto para o mundo. Que culto vai agradar os ímpios? Não estamos interessados nisso. O culto de hoje não está sendo feito interessado em você. Nós queremos que você seja santo. Esse será o bem final da sua vida. Mas por quê? Por causa da glória de Deus. É isso que a Bíblia quer dizer para nós. Não é importante que você se conheça. Você não vem a um culto para se conhecer, você vem a um culto para conhecer Deus. E quando você conhecer Deus, você vai conhecer a si mesmo e vai dizer: ai de mim. É isso. Agora, se eu estivesse aqui, e se os cultos fossem para você se autoconhecer, conhecer suas mazelas, conhecer o que está te fazendo triste, os traumas que fizeram você ser essa pessoa que você é, porque não, você não vem ao culto para se conhecer, você vem ao culto para conhecer Deus. E quando nós conhecemos Deus, a Bíblia diz, nós começamos a nos conhecer, e nós ficamos horrorizados com o que nós somos. Não, é importante que você se entenda, não passe a vida tentando se entender, passe a vida estudando para compreender Deus, e quando você o compreender, você compreenderá você, compreenderá o mundo, compreenderá a Bíblia, compreenderá tudo. A igreja perdeu completamente a sua relação com isso, ela não se preocupa mais com isso. A igreja está realmente comprometida com outra coisa. Muitas pessoas nos acusam pastores como eu: você está sendo irrelevante. Você está sendo irrelevante para com as pessoas. Elas querem um casamento melhor, um filho melhor, um emprego melhor. Você não está sendo relevante. Mas nós queremos que as pessoas entrem no entendimento da glória de Deus, para que elas possam ter a resposta de Isaías: ai de mim, estou arruinado. Por quê? Porque eu gosto que as pessoas se sintam assim, porque eu mesmo sou masoquista. Não, queridos, ai de mim porque estou arruinado. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, eu tenho uma boca suja. Você ficaria espantado ao ouvir isso, sabe? Você diria: não, Isaías, poxa, você é o profeta, você tem pregado, você tem denunciado o mal. Isaías, ele pensa diferente de nós, porque ele viu Deus. As pessoas diriam: você tem a melhor boca do país, você é a boca de Deus, no Brasil, Israel, porque você está dizendo que sua boca é suja? Há muitas razões para Isaías dizer isso, e o nosso tempo não deixa de dizer muitas razões, mas primeiro, é onde nós somos mais talentosos, que nós mostramos o grau de corrupção das nossas vidas, porque tem muitas pessoas que pensam: não, há um lado bom em mim, meus talentos que eu dou a Deus, essa parte, e há aquelas coisas ruins, realmente, miserável. Isaías está dizendo o seguinte: o nosso melhor é sujo. Não é que nós temos o melhor para dar a Deus e parte da nossa vida é ruim. Ele está dizendo: o meu ministério, aquilo que é melhor em mim, não passa de algo sujo.
O meu melhor é horrível. É isso. Não é que nós temos uma parte boa que Deus gosta e uma parte ruim que Ele odeia. Quando nós temos uma visão de Deus, é isso que Ele diz: tudo está contaminado. Meu Deus, mesmo a minha boca que prega a verdade está contaminada. Tudo está contaminado, porque Tu és santo, santo e santo. Até os serafins se tapam na Sua presença. O que é a minha boca e a minha mensagem perto da Tua santidade? Essa é uma visão profunda de Deus. Ele não diz: não, eu sou realmente bom pregando, eu prego coisas boas. Há uma parte de Isaías que é ruim. Ele diz: não, o meu melhor é sujo e eu devo morrer por causa disso. Não é que o meu pior é condenado, o meu melhor é condenado por Ele. Mesmo o melhor, mesmo aquele que tem a melhor boca da terra. Alguém diria: olha, Isaías, a sua autoimagem está ruim, você vai desenvolver problemas psicológicos falando isso, você vai achar que você não vale nada. Que isso, rapaz? Mas a chave, sabe, para o poder, para a eficácia do nosso testemunho, é a humilhação e não a exaltação, queridos. Quando nós nos exaltamos, nós não temos nenhuma eficácia nesse mundo. A chave para a eficácia é a humilhação. A pessoa diz: você não quer se sentir assim? Por que você está dizendo isso? Por que você está se depreciando, rapaz? Porque Isaías tinha uma resposta: porque eu vi Deus. Eu vi Deus, eu vi Sua glória. Ele me deu um vislumbre. É por isso que eu estou falando isso. Eu pensava igual você. Eu tinha uma boa imagem de mim. Eu tinha uma autoestima. Eu achava que isso era tudo. Eu achava minha boca santa. Mas agora, eu vi Deus. Essa é a resposta dele. Eu vou morrer porque eu vi Deus. E quando eu vi Deus, eu percebi que Ele me vê. É porque nós não percebemos Deus que nós achamos que Deus não nos vê. É trágico isso, mas essa não é a verdade. Há coisas que as pessoas não fazem na frente de outros seres humanos, mas quando estão sozinhos fazem, porque ela não tem uma percepção de que Deus está vendo. Ela tem vergonha de um ser humano, mas ela não tem de Deus. Ela é pervertida, porque ela despreza completamente a santidade de Deus. Muitas pessoas que vivem na igreja são assim, em seus pensamentos, sozinhos, fazem coisas que não fariam, não teriam coragem de fazer, nem na frente do mundo ímpio. Mas por que então fazem sozinhos? Porque não veem Deus. Então Jó disse: olha, eu me humilho no pó e na cinza, eu me desprezo. Por que não faça isso? Não, eu faço. Por quê? Porque antes, que eu pensava igual você, mas é que eu conhecia Deus, já ouvi falar, mas agora eu vi Deus. Então eu vi que eu sou um pecador, eu sou ímpio, eu vi Deus, e eu sei que Deus me viu, que Deus viu meu coração, que Ele viu o que eu sou. É isso que ver Deus faz, sabe? A nossa geração não tem visto Deus. Esqueça todas as experiências místicas, as visões, o que as pessoas dizem. A visão de Deus produz um santo temor de Deus, uma verdadeira humilhação. Quando os discípulos viram Jesus acalmar o mar e entrou no mar, eles ficaram com mais medo. Por quê? Você sente mais medo de Deus dentro do seu barco do que uma tempestade fora dele. Você pensa: a tempestade não era nada, Ele é Deus. Sabe o que Pedro disse? Sai de perto de nós, você é Deus. Pedro está dizendo: eu estou te vendo, então você está me vendo. Sai de perto de nós, porque nós somos pecadores. Não suportamos a ideia de que teus olhos santos nos veja. Pedro não disse: poxa, Jesus falou assim: joga a rede do outro lado aí, jogou um monte de negócio. Sabe o que Pedro disse? Pedro ficou espantado. Não pensou: vou vender os peixes. Ou falou assim: hoje no programa da televisão, filma aqui, vem cá, filma o peixe, filma aquilo ali, vamos contar hoje um testemunho hoje, quer um milagre? Olha o peixe. Não, querido. Pedro disse: sai de perto de nós, porque nós somos pecadores. Você é Deus, você é santo. Ele não pensou que aquela era uma maneira de atrair gente. Ele não pensou: pô, boa ideia, bota uma câmera aqui, outra ali, vamos fazer aqui uma coisa para as pessoas. Não, ele esqueceu o mundo. Ele pensou: sai
sai de perto de nós. Tu é um Deus, tu é Deus santo, vai embora. Eu não quero ficar exposto como eu sou diante de ti, porque eu sou todo mácula, eu estou envergonhado. Então o serafim voou, estamos acabando, eu prometo, e tocou os lábios de Isaías, e a iniquidade foi tirada. Você vê o que acontece? Não, nós não queremos, queridos, nem Deus, nem a Bíblia, simplesmente que alguém diz, eu sou, porque esse não é o fim, é porque quem se humilha, Deus exalta. Quando você diz, ai de mim, eu mereço a morte, Deus estende a sua mão de misericórdia. É por isso que nós precisamos estar humilhados, é por isso que é trágico a nossa geração ter diminuído Deus. Ela não pode receber a graça de Deus assim. Aqui está uma foto da expiação, Isaías dizendo, eu vou morrer. Então Deus disse, não, você não vai morrer, Isaías, eu vou te purificar, eu vou te tornar puro, os teus lábios, é verdade, são impuros. Isso não é autoimagem para baixo, não, isso é a verdade. Eu queria que você visse isso, mas agora eu vou tocar em seus lábios, e eu sou Deus para purificar você. Avivamento é isso. Enquanto não há esse espírito, o arrependimento é doloroso, mas ele é purgativo. Você vê, Israel não entendeu isso. Essa é a denúncia de Paulo, que Deus era santo demais. Então Israel começou a fazer uns sacrifícios que Deus mandou, e criou mais algumas regras, e pensou, isso já está no tamanho certo, Deus não pode estar chateado conosco. Paulo disse, estabelecendo a justiça de vocês não entenderam, o pecado de vocês é tão terrível, que Deus vai ter que matar o seu filho, mas vocês não viram quão ele era santo, então vocês acharam que isso bastava, vocês não entenderam aonde a lei tinha que levar vocês. E a igreja, sabe, eu digo isso triste, está no mesmo lugar, não compreende a santidade de Deus. Nós fomos criados com toda a superficialidade, queridos, que todo dia eu oro, Deus tira a superficialidade do meu coração. Nós estamos desenvolvendo uma espécie de farisaísmo evangélico. Achamos que temos música, não na mesma roupa que o fariseu usava, não naquilo que nós chamamos de legalismo só, que é ter um cabelo grande, usar um terno, e as mulheres usar uma determinada roupa, não cortar o cabelo. Não, um farisaísmo místico. Nós achamos que podemos chegar a Deus através de sentimentos, intuições e emoções, e achamos que isso é o suficiente, porque Deus é pequeno demais, acha que podemos alcançá-lo. Então nós precisamos ser esmagados com a visão do nosso próprio pecado. Ele disse, maldito, eu sou maldito, ai de mim, é isso. Então ele ouviu uma grande voz dizendo, a quem enviarei? E quem há de vir por mim? Então ele disse, Isaías deve ter olhado do canto para o outro, só ele, e disse, pus-me aqui, tu me purificou, envia-me a mim. Isaías, Deus está dizendo, está vendo, Isaías, quem vai por mim? Quem vai pregar a santidade a essa nação? Quem vai mostrar a eles quem eu sou? Isaías disse, envia-me a mim, eu não posso me enviar, mas ele disse, bem, eu estou aqui, que tal você me enviar? E Deus disse, vai e diga ao povo. E aí eu quero encerrar com a coisa mais espantosa. Deus diz, vá, diga a eles, mas eles vão ouvir com os ouvidos e não vão entender, eles vão ver com os olhos que você vai falar, mas não vão ver. E o Novo Testamento fala disso como uma profecia, né? Jesus menciona, né, os apóstolos, para que eles tivessem olhos e vissem, mas não enxergassem, para que tivessem ouvidos. Aí você vai pensar, então por quê? Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Isaías 6:9. Ele diz, quem há de ir? Quem irá por mim? Isaías disse, eis-me aqui. Ele disse, então vai você, mas eles não vão te ouvir, eles não vão ver, mas não vão entender a minha santidade. Mas você vai, ninguém vai entender, ninguém vai ser capaz de discernir. Na mente deles isso vai ser maçante, vai achar que a tua mensagem não está com nada, seus corações vão ser indiferentes, eles não querem ouvir, mas você vai falar para eles, e ninguém vai ouvir,
o que você disser. Então Isaías perguntou: mas até quando eles não vão ouvir? Até quando? E Deus disse: então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja toda assolada. Por quê? Por quê? Esse versículo é um versículo difícil de traduzir, o que vem a seguir, o 13, mesmo em hebraico, diz assim: porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pesada, pastada, e com o orvalho e com a azinheira, que depois se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza delas. Isaías 6,13. Eu quero encerrar. Deus está dizendo para eles: ficará um remanescente, Isaías. Eu farei com que o remanescente te ouça, e ouça para sempre a minha verdade sobre a minha santidade, por amor ao meu nome. Eu estou comprometido com esse padrão exaltado de Deus. Essa igreja está comprometida com isso. E você vai perguntar, igual Isaías perguntou: mas se Deus disse que ninguém ouvir isso, então por que ele está comprometido com isso? Por causa da santidade de Deus. E Isaías perguntou: por quê? Até quando então eles não vão ouvir? Eles não vão ouvir até a terra ser assolada, mas haverá uma semente santa que vai te ouvir. Sabe, você vai pregar então, sem nenhuma banalidade. Você não vai banalizar meu nome para eles aceitarem. Você vai falar sobre a minha santidade, e essa semente ouvirá você. É assim que nós pregamos o Evangelho, queridos. Nós não banalizamos Deus para ouvir, porque nós já sabemos que o homem não vai ouvir a verdade. E a resposta a isso tudo é: qual é a função da igreja? Exaltar Deus, para que esses ouçam, sejam transformados e sejam curados. Então, Tiago diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, a voz de duplo ânimo, pessoas que estão bem e estão mal, estão bem e estão mal. Purificai os vossos corações, porque quando você se aproxima de Deus, acontece o que nós vimos. Humilhai-vos perante o Senhor. Transformem o vosso gozo em tristeza. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converte-se o riso em pranto e o gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém, queridos? A humilhação, ela vem antes da exaltação de Deus, da cura, daquilo que Ele quer fazer. Eu nunca estudo a Bíblia para pregar um sermão. Eu estudo a Bíblia para conhecer Deus. Para conhecer Deus, para conhecer Deus, para que o conhecimento dele humilhe o meu coração orgulhoso. Porque quando isso acontece, como Isaías, nós podemos por graça ser útil a Deus em meio às trevas. A igreja está aqui para colocar um alto padrão de quem Deus é para o mundo. Esse é o primeiro passo de um grande avivamento. Vamos ficar de pé.